patrão, nosso líder, pastor Magalhães. Temos mais. Amém. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou na sua vida. Palmas para o Senhor. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoa o dia de hoje, abençoa cada um de nós. Amém. O dia de hoje é maravilhoso, o dia de hoje é diferente. Diz ao seu companheiro ao lado que o dia de hoje é diferente. A palavra de hoje é diferente. A palavra de hoje é poderoso. Quem ficou em casa perdeu. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos ainda continuar com a nossa canção que a nossa mãe começou a tocar. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha e Omega. You are Yahweh, Alpha e Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha e Omega. You are Yahweh. Alpha e Omega. Amém. Vamos orar pela palavra antes de ser lido. Oremos. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Eterno, Pai, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Deus dos deuses, Pai. Hoje, Pai, prostrado nesse altar, Pai, porque você sabia que o dia de hoje, Pai, seria diferente. Pai, manifesta o seu poder, a sua graça, a sua plenitude, Pai. Pai, entrega o povo do Ministério Bom Pastor nas suas mãos. Pai Santo, Pai Eterno, visita, Pai, quem ainda não chegou aqui, Pai. Eu sei que alguns ainda estão a caminho, mas o Senhor toca, o Senhor manifesta o seu poder, Pai. Pai Santo, abençoa, Pai, a todo que pisou aqui, Pai. Manifesta o seu poder. Pai, entregamos a sua palavra nas suas mãos, Pai. O Senhor fala, o Senhor transforma, toca em cada coração, Pai. Pai Santo, que não seja uma de Alazar falar, mas que o Senhor fala, o Senhor transmite, Pai, transmite a boa nova, Pai, que o povo possa entender, que possa tocar, que possa transformar. Oh, Pai Santo, Pai Eterno, quem sou eu, Pai? Vai estar aqui prostrado perante esse altar, Pai. Estar aqui de pé perante esse altar, Pai. Falar para o seu povo, Pai. É por isso que o Senhor transmite a palavra. É por isso que o Senhor, Pai, fala. É por isso que o Senhor toca. É por isso que o Senhor transforma. É por isso que o seu Santo Espírito, Pai, possa ungir, possa tocar, possa transformar, possa fazer entender, Pai, o seu povo, Pai. Oh, Pai Santo, Pai Eterno. Pai, Tu é toda a plenitude, Pai. Olha a sua profundeza, Pai. Olha a sua grandeza. Olha a sua altitude, Pai. Quem somos nós perante assim? Oh, Pai Santo, Pai Eterno. Entregamos esse momento nas suas mãos, Pai. O Senhor, Pai, fala por nós, Pai. Ensina-nos, Pai. Pai Santo, Pai Eterno. Pai, perdoa-nos mais uma vez, Pai. Pelas nossas falhas, fraquezas, Pai. Por tudo, Pai, quando temos feito perante a sua face. O Senhor é que conhece melhor, Pai. O Senhor é que guarda. O Senhor é que protege. O Senhor é que guia. Tudo entregamos nas suas mãos. Para a sua glória e honra. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Palmas para o Senhor. Amém. Amém. Antes de começar o meu texto, eu tenho aqui 2 papéis escritos. Vou mostrar o papel para vocês.
diferença. Tá. A letra desse papel. A letra desse papel. Vamos adiante, então, tem que ver a letra. É bom. Sejam testemunhos das letras. Amém, né? Amém. Ok. Mostrei aos pastores essa letra porque essa letra, essa aqui foi escrita pela nossa mamãe que nos deixou. Vocês conhecem a letra? Não transferi, trouxe como deixou. Essa é a minha letra. Eu que escrevi isso. Isso não é do texto 2, não é 2, só mostrei as letras, porque são letras diferentes. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos à leitura bíblica também para poderem sentar. Amém? Né? Amém. Vamos ao nosso texto. Mateus 12, 43 a 44. Mateus 12, versos 43 a 44. Estamos lá? Assim diz a palavra do Senhor, de Mateus capítulo 12, versos 43 a 44. Amém. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Amém. 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 Podem sentar. Que Deus seja louvado. Obrigado pela vossa presença. Que Deus seja louvado. Tenho a agradecer ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do Ministério Bom Pastor, que mais uma vez guardou-me, que mais uma vez protegeu, que mais uma vez guardou a cada ovelha do Ministério Bom Pastor. Agradecer à Igreja do Ministério Bom Pastor por trabalho árduo que tem feito dia após dia e por estarmos aqui diferente o dia de hoje. É porque houve trabalho. E abençoa a cada um que contribuiu para hoje tivesse essas cadeiras alinhadas aqui e bem limpinhas. Amém? Amém. É de agradecer, é de louvar. Também tenho de agradecer a cada irmão, a cada irmã. Não é fácil deixar a casa. Olha as cadeiras vazias, porque outros, a preguiça tomou conta deles. Portanto, você que deixou a sua casa, que está aqui, é de agradecer, é de louvar, que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado. Também vamos aproveitar essa oportunidade da pobreza das cadeiras ou da fraqueza das cadeiras, procuram evangelizar os filhos, os netos, quem ainda tem filhos, quem ainda tem netos, que deixem em casa para ficarem a saltitar, e você aqui na igreja, que faça o esforço de evangelizar, de convidar os filhos, convidar os netos e chegarem aqui. Também tenho a agradecer aos irmãos. Olha, irmãos aqui que vivem no 4 de Abril, né? Lá no 4 de Abril. Mas chegam mais cedo que os que vivem a 0 metros. Portanto, tenho de agradecer pelo esforço de cada irmã. A irmã que vive lá nos confins de Lovaça e chegar mais cedo que os que vivem aqui próximo. É de agradecer. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe pelo esforço que tem feito. Abençoa também cada um de nós, abençoa meus irmãos e minhas irmãs, mesmo que vivem próximo, mas que chegaram aqui, é de abençoar, é de louvar pela essa plenitude, por essa graça. Amém? Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje, como disse, é diferente, porque foi escrito pela nossa profeta, fundador dessa igreja, e essa mensagem tinha sido deixada para um dia. Ele, como previa das coisas, já previa tudo quanto está acontecendo no Ministério Bom Pastor, a nossa profeta já previa isso. E ela citava até nomes. Citava nomes. Não se preocupe. Um dia a nossa igreja vai encher. Vamos trabalhando. Mas alguns vão deixar a igreja por simples capricho, por simples coisas, vão arranjar formas, vão arranjar de tudo, vão deixar a igreja. Mas alguns hão de voltar. Amém. Amém? Amém. Como já foi visitado, que alguns querem voltar. Mas Deus é todo poderoso, Deus é que conhece o amanhã, Deus é que conhece cada um de nós. Amém? Amém. Para tal, não nos preocupemos com o dia da manhã. O dia da manhã cuidará por si próprio.
Amém? Amém. Então, irmãos, minhas irmãs, não nos deixemos levar pelo homem. O homem tem as suas falhas, tem as suas fraquezas. E nós, a Bíblia diz que a salvação é Individual. A mamãe foi, a minha esposa foi. Quem lhe acompanhou? Eu fui. Quem das ovelhas do Ministério Bom Pastor que diz, ele foi, também vou lhe seguir. Amém? Amém. Então, quem conhece os propósitos de cada um é Deus. Não entremos na finta do homem. Porque o homem tem as suas falhas e tem as suas fraquezas. Amém? Amém. Então nós vamos falar do senhor Mateus. Quem foi o Mateus, afinal de contas? Irmãos, o senhor Mateus também foi um dos discípulos de Jesus. Foi uma pessoa que andou para e passo com Jesus. Mas antes dele inclinar-se e andar passo e passo com Jesus, onde é que ele andou? Irmãos, o Mateus foi um funcionário público. Foi um alfandegário, trabalhou na alfândega. E a alfândega naquele tempo são os que cobravam os impostos. Até cá, são eles que cobram os impostos. Né? AGT, alfândega. São eles que cobram os impostos. E a Bíblia diz que ele tinha possibilidades. Tinha dinheiro. Tinha as suas riquezas. Porque todo que cobrava imposto naquele tempo, já sabem que pegava sempre alguma coisa que ficava no bolso, não é isso? Amém? Amém. Os cobradores de imposto, como diz que também um deles era o Zaqueu, que eram homens ricos. Rico. Tinham dinheiro. Dinheiro. Mas o Mateus entendeu que quando foi evangelizado, disse: "Pá, eu já fui evangelizado, já vi que esse Jesus é diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu já ganhei. O Jesus é diferente." Então, o Mateus, o que é que ele fez? Entendeu? Acompanhar Jesus. No seu nome, o seu nome é aramaico. Porque Mateus falava aramaico. O seu nome em aramaico significa presente de Deus. Mateus significa presente de Deus. Amém? Amém. Então, meus irmãos, como vimos que o Mateus foi um publicano, foi um dos cobradores de imposto, foi um que largou a vida mundana, a vida satânica, dizemos, porque praticava as coisas que ele praticava, praticamente era do diabo, para a vida cristã. Portanto, ele deixou o seu mundo terreno e inclinou-se ao mundo do Evangelho internacional. Porque ele escreveu, ele evangelizou. Hoje estamos a ler, porque ele é que deixou essa mensagem. E como ele andava com Jesus, tinha os par e passo de Jesus, então vimos que Mateus converteu-se. Mateus deixou de ser mundano para ser um cristão. Amém? Amém. Isso é que nós precisamos no nosso dia a dia. Isso é que nós precisamos na nossa vida cotidiana. Vivemos no mundo, mas devemos deixar. Aqui diz, mas eu vivo no mundo, como eu vou deixar o mundo? Irmão, deixar o mundo não quer dizer que você também já não quer viver nesse mundo. Não é isso. Deixar o mundo é deixar a sua maneira de ser, digamos, é um termo um bocadinho pesado que eu queria. Um termo maquiavélico. Esse é um termo pesado, mas é isso que eu queria usar. Deixando de usar o mundo maquiavélico. O mundo satânico. Deixa praticar as coisas do diabo.
Se és bruxo, deixa a bruxaria. Se és gatuno, deixa a gatunice. Se é prostituto, deixa a prostituição. Isso é deixar o mundo. Fazer as coisas diferentes. Amém. Fazer as coisas na presença do Senhor, na presença de Deus. Amém? Amém. Então, isso é que nos convidam a ser. Isso é que nós queremos ser. Irmãos, eu quando recebi essa folha, não tinha tema. Então, depois de muita leitura, disse, pá, já tenho o tema, é este. Irmãos, Romanos 1:8, aliás, o inverso. Romanos 8:1 diz que nós já não somos condenados. Você que é cristão, você que já conhece a palavra, já não pode estar na condenação, já não pode estar debaixo da lei. Amém? Amém. Meu irmão, leia em Romanos 8:1. Para todos ouvirem, todos entendermos e todos acompanharmos para e passo. Assim diz a palavra versão livre de Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Amém? Amém. Irmãos, já não pode haver nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. Irmão, irmã, diz a seu irmão que ficou em casa, a sua irmã que ficou em casa, desperta-te tu que dormes. Porque ainda estão dormindo, quem está em casa está dormindo. Ainda não despertou. Ainda está nessa condenação. A Bíblia nos diz que já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Já não está debaixo da lei. E quem nos tirou dessa condenação? É Jesus Cristo. Irmão, não foi fácil ele morrer na cruz e nos deixar desamparados. Mas sim morreu na cruz para nos proteger, para nos guardar, para nos guiar dia após dia. Porque você já não está debaixo da lei. Quem te tirou debaixo da lei? É Ele, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores. Amém? Amém. É por isso que nós devemos marcar diferença. Não podemos ser as mesmas pessoas. Então, irmãos, no meu entender, quando eu tinha essa mensagem, esse seria o tema. O tema seria, não é o tema, eu disse o tema seria, mas não escrevem que não é o tema. Amém? Amém. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, seria o tema. Amém? Amém. Mas esse não é o tema. Eu quando li essa mensagem, e como não me deixaram nenhum tema, mas disse que um dia fala dessa mensagem, que essas coisas vão acontecer na igreja. As fraquezas vão acontecer, as cadeiras vão ficar vazias. Uns vão tentar corromper os outros, dizendo que amam mais o mamãe que foi, que é o próprio Deus. Amém? Amém. Mas nós devemos amar mais a Deus que as pessoas. Nós devemos amar o nosso próprio como a nós mesmos. Mas em primeiro lugar está o nosso Deus. Se você meter o Deus acima de tudo, você vai ver que na sua vida vai marcar diferença. Você vai ver que na sua vida, hoje não vai, eu vou deixar de ir na igreja. Por uma simples falha, por um simples capricho. Amém? Amém. É um provérbio que diz que Amém? Amém. Deus me cuida, você próprio deve se cuidar primeiro. Deve ver onde vai meter o pé. Deve ver onde que estás a andar. Se está a andar na escuridão, se está a andar na luz. Olha que as trevas, irmãos, facilmente convidam, facilmente puxam. Você se não estiver com os pés seguros na igreja, olha, as trevas puxam logo, te empurram logo, você também. Era uma vez um homem visto na igreja. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, devemos ter muito cuidado. O pecado do pastor Nelson não é o seu pecado. Amém. O meu pecado não é o seu pecado. Porque eu se morrer hoje, não vou levar ninguém.
Amém. Só quem sabe o propósito, quem sabe quando vem é Deus. Amém. Dependendo do que eu pratiquei aqui na terra. É por isso que nós devemos preparar o nosso dia a dia. Preparar-nos o nosso caminho. Preparar-nos a nossa ida. Eu digo que a nossa fundadora foi feliz. Amém? Amém. Como vimos um testemunho aqui, nossa irmã outra vez testemunhou, diz que não, vocês é que devem chorar vocês próprios. Não me choram. Eu estou bem. Amém. Ele foi feliz porque ele combateu um bom combate. Amém. Cumpriu o seu objetivo. O que nós planificamos, eu disse, já estou reformado. Ele também, em janeiro desse ano, ou fevereiro, tinha que entrar na reforma. Então, o que nós planificamos, pai, já vamos na reforma, pá. Agora, nós vamos trabalhar somente para Deus. Nós vamos dar o passo positivo, fazer tudo por tudo. Mas não era o plano de Deus. Amém. Vocês, o homem, planifica, vocês fazem os seus planos, mas Deus é que sabe. Amém. Qual é o propósito de cada um de nós? Deus é que nos conhece. Ele é que fundou o Ministério Bom Pastor, é próprio Deus. Amém. Se ele fundou aqui, irmão, nenhuma pessoa, nenhum homem vai derrubar o Ministério Bom Pastor. Amém. 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 Porque a força do homem não é força de Deus. Porque quem criou o homem é Deus. Ele criou a imagem, a sua semelhança. Mas qual é o poder que o homem tem? Os feiticeiros julgam que tem poder. Eles pensam que eu sou poder, eu sou o que sou. Mas ele, quando visita uma casa de uma pessoa que reza em espírito e em verdade, ele vê que não, essa casa pai não posso entrar. Porque há fogo. Amém? Amém. Ele veja fogo. Então nós devemos ser fervorosos no espírito. Devemos ser fervorosos no nosso dia a dia. Amém? Amém. Então, meus irmãos, temos como nosso tema: não seja coxo espiritual. Amém? Amém. Não seja coxo espiritual. Amém? Amém. Então, o que acontece, irmãos, quando uma pessoa é coxo ainda espiritual? Irmão, o coxo espiritual, ele vem à igreja. Convida até pessoas para virem à igreja. Mas as suas atitudes continuam a ser do mundo. Aleluia. Amém. A sua forma de ser continua a ser do mundo. A sua forma de andar continua a ser do mundo. Ao passo que nós devemos marcar diferença, como disse há bocado. Se nós estamos aqui, se nós escutamos a palavra, é para se transformar. É para não sermos a mesma pessoa. Mas o coxo espiritual, irmãos, ele prima para os seus interesses. Prima ele em primeiro lugar. Ao passo que nós devemos primar o nosso Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar. E as outras coisas são acrescentadas. Abana a mão pela glória do Senhor. Oh, glória a Deus. Que Deus seja louvado. Porque está aqui. Amém. Ele está presente. Amém. Ele está a tomar conta de nós. Amém. Ele é que ensina, Ele é que fala, Ele é que transforma. Ele é que toca cada um de nós para estarmos aqui. Meus irmãos, nós devemos procurar, devemos envidar todos os esforços possíveis para que possamos sair dessa cocheira espiritual. Aleluia! Amém. Irmãos, nós às vezes nos metemos primeiro a nós. Em vez de, há vezes que nós devemos colocar o Deus em primeiro lugar, mas nós primeiro nos metemos a nós. Porque metemos os nossos interesses em primeiro lugar. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós devemos procurar, devemos envidar todo o esforço possível para sairmos dessa ala. Sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso é o número 1.
Não é número 2, não. Nós podemos ser 2, 3, 4, mas o número 1 é o nosso Deus. Deus. Quando você entender isso, irmãos, você vai marcar a diferença no seu bairro, na sua igreja, no seu modo de vestir, no seu modo de andar, no seu modo de falar. Aleluia! Amém. Quando você entender bem isso, irmão, você vai marcar diferença. Porque nós, às vezes, oramos, porque Deus não está a ouvir. Deus não está a ouvir, você continua coxo espiritual. Aleluia! Amém. Você vai à igreja, leva a pessoa na igreja, mas continua coxo espiritual. Irmão, o coxo espiritual vive na mentira. Continua mentiroso. Irmão, ele quando disse que na rua de Luvuno, meus irmãos, mambo. Amém. Amém. Quando ele te aplica uma mentira, meus irmãos, você disse, sim senhor, isso é verdade, mas isso é por mentira. Amém. Aleluia. Amém. Então, meus irmãos, há algumas coisas que nós passamos, algumas que nós vemos, irmãos, é de lamentar às vezes. É lamentar porque nós não queremos mudar. A face de mudança, tanta palavra, tanto esforço, mas a face de mudança ainda continua distante. Amém? Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos evitar esforços. Vamos, nós somos do Ministério Bom Pastor. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que tem amor ao próximo. Amor a si próprio e ao próximo. Amém? Amém. Não podemos ter só ambições em coisas do mundo. Irmão, é bom. Ter é bom. Mas não meta primeiro as coisas do mundo em primeiro lugar. Amém? Amém. Eu, para mim, carro tem, mas não é um bem material que me mete, não sei o que, orgulhoso. Porque nós devemos ser humildes. Amém. É por isso que eu, por exemplo, quando o irmão vem, quero andar, quero conhecer, não, porque é um meio. Não se pode ser tão orgulhoso com as coisas materiais. Porque ninguém leva o bem material. Amém. Por mais fortuna que tem, olha, há pessoas com tanta fortuna, tantos dinheiro, a colecionarem tipo de moedas, coleciona dólar, coleciona o euro, coleciona iene. Mas, irmãos, ele não sabe do dia da manhã, só sabe da sua coleção. Quem conhece o dia da manhã? Quem que sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém Mas Deus sabe. Amém? Amém. Então, irmãos, nós não podemos ser orgulhosos no que temos. Então, quanto mais humilde for, melhor. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que os humildes serão exaltados. E o que será do orgulhoso? Será rebaixado. Amém? Amém. Então, meus irmãos, vamos fazer o possível de não sermos coxo espiritual. Coxo espiritual, ele consegue enganar a muitos. Consegue fazer ver que ele tem razão em relação à razão do outro. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos ao tempo do Ministério Bom Pastor, é para conhecermos que os passos a dar, os passos do dia a dia, é Deus em primeiro lugar. Irmãos, quem é fervoroso no espírito já saiu da cocheira espiritual. Amém. Quem busca a Deus em espírito e em verdade
já saiu da cocheira espiritual. E está aqui presente, não está em casa. Amém? Amém. Temos de marcar a presença na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós aprendemos mais alguma coisa. É a palavra que transforma. É a palavra que educa. É a palavra que toca até. A palavra diz que ela é uma espada de 2 gumes que toca até nos confins. A medula. Amém? Amém. A nossa mãe foi. Deixou-nos a obra. Nós devemos dar a sequência dessa obra. Teoricamente diz que a união faz Força. A união é que faz a força. Não arranja motivos. Não arranja fraquezas para enfraquecer os outros. Muitos estão em casa porque estão fracos. Foram enfraquecidos. Irmão, evangeliza esses irmãos. Tirando a fraqueza espiritual. Amém. Amém. Palmas para o Senhor. Há vezes que nós damos mais interesse aos amigos, damos mais interesse ao nosso ambiente, em vez de darmos mais interesse a Deus. Há vezes que nós esquecemos as maravilhas que Ele tem feito dia após dia. Esquecemos que Deus é que tem nos guardado dia após dia. Esquecemos tudo visível e invisível que Ele tem feito dia após dia. Mas às vezes, irmãos, um simples capricho, esquecemos, para Deus não está ouvindo. Irmão, Deus costuma ouvir a todos. Porque a palavra diz que se você bater, Ele vai abrir. Abre. Assim diz a palavra de Deus. Ele batendo, você batendo a porta, Ele vai abrir. Abre. Amém. Amém. Nós próprios, é que às vezes a nossa fraqueza é que nos faz com que fiquemos ou tornamos tipo um tambor vazio a fazer só barulho nos ouvidos de Deus. Sabia que às vezes as nossas orações transformam tipo um tambor vazio? E Deus está ouvindo, mas já estamos fazendo tanto barulho aqui. Amém? Amém. Deus já fica do olhar, mas já estamos fazendo tanto barulho por aí. As orações dele não estão. Ele está a ver, está a escutar, mas suas orações é um barulho no ouvido de Deus. Amém? Amém. Porque você ainda é coxa espiritual. Irmãos, o paralítico nos levavam no templo. À frente do templo de Salomão, levavam um paralítico. Os amigos, né? Amigos, sente aqui. Olha, todo que vier é pá. Esmola. Todo que passar é pá. Esmola. Irmãos, porque falta do conhecimento. Ele não sabia que lá no templo é a vida, é a transformação e podia ficar de pé. Aleluia. Amém. Mas o seu interesse estava em primeiro lugar. O interesse dos amigos estava em primeiro lugar. Porque ele sentava lá, todo que passava, de mola, ele deixava moeda. Todo que passava, deixava moeda. Irmãos, e depois de receber essa moeda, a tardinha dos amigos deixaram, epa, dividir. Amém. Amém. Seu interesse em primeiro Lugar. interesse dos amigos em primeiro lugar. A qual que nós devemos inverter. Primeiro são os interesses de Deus. Devemos meter os interesses de Deus em primeiro lugar. E sabem o que aconteceu com o paralítico? Pois não? O índio sabe da história do paralítico. O que lhe aconteceu? Então, ele estava no lugar certo. Mas não sabia que esse lugar, o interior desse lugar é que podia fazer levantar e ficar de pé. Não sabia que existiam servos de Deus poderosos, fortes da palavra, que podiam fazer levantar. Aleluia. Amém. E assim aconteceu na vida dele. Amém. Amém.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos mudar. Para o nosso dia a dia, mete os interesses de Deus em primeiro Lugar. Não é os seus interesses. Não é o interesse do irmão. Mas sim, primeiro interesse de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. É bom entendermos isso, meus irmãos. Que primeiro está Deus na nossa vida. Primeiro devemos o buscar. Devemos buscar o nosso Deus em primeiro lugar. Para que nós podemos o servir. Para que possamos o orientar. Para que podemos o guardar. Dia após dia. Nós às vezes dizemos que amemos ao próximo. Mas demonstra na prática. Irmão, quando eu digo que eu amo, tem de mostrar na prática. Aleluia! Amém. Eu trouxe esse caderno que estão a ver aqui. Só trouxe. Só para mostrar. Trouxe esse caderno aqui. Só para ver. O que está escrito aqui, pastor? Ok. O que está escrito aqui? Ok. Esse caderno é da fundadora. Ele próprio começou com esse caderno. Amém? Amém. Amor ao próximo. Amor à nossa mamãe que foi. Irmãos, você deve mostrar na prática. No nosso dia a dia. No nosso trabalho. Nos nossos afazeres. Irmão, eu mesmo não conhecendo bem, não digo não conhecendo, mas não conhecendo bem, porque eu conheci. Porque, como eu dizia, que eu passei na missão católica de lá. Estive atrás do padre, alguns anos, pegava aquela pratozito, o padre um corpo do disco, eu com aquele prato de dízimo, amém. Portanto, conheço muito bem a realidade por onde saí. E não foi difícil, irmão, sair. Eu diria, foi difícil sair. Mas tudo é para a glória de Deus. Deus é que conhece o propósito de cada um. É por isso que quando vem algum irmão ou alguma irmã, quando vir porque não, eu conheço melhor a realidade lá. Porque eu estive um bom tempo na missão de Lana. E conheço a realidade. Eu já comia aquele comunhão pequeno, grande. Era nosso. Quando terminava a missa lá na secretaria, a gente ia, comia aquilo. Então, eu conheço a realidade da igreja Católico. Amém? Amém. Nós naquele tempo tínhamos que aprender catecismo em fiote e português. Porque nós é que tínhamos que ensinar os mais velhos que não sabiam ler. Adorar um só Deus e amar sobre todas as coisas. Você tinha que ensinar os mais velhos que não sabiam falar em fiote. Amém? Amém. Então, meus irmãos, se nós, quando saímos do Egito, é verdade, devemos voltar mais no Egito? Não. Quando saímos do Egito, devemos marcar diferença. Diferente. Devemos ser pessoas diferentes, homens diferentes, mulheres diferentes. Porque não foi fácil sair do Egito. Eu, durante o tempo todo que estive lá, não peguei Bíblia. Mas agora que eu aprendi a pegar a Bíblia, aprendi a palavra do Senhor, é verdade que o indivíduo tem de dar mais passos à retaguarda. O caminho é à frente. Aleluia! Amém. O caminho é à frente de cada um de nós. Não seja coxo espiritual. Devemos nos fortificar dia após dia na palavra. Devemos deixar a mentira. Deixar a aldrabice. Irmão, quando você tem algum problema com o irmão, visita esse irmão. Fala com ele. Se tiver alguma dúvida, pergunta. O esclarecimento.
Irmão, o coach espiritual, ele pega, leva, do jeito como vai transmitir as coisas, e aquele também que recebe, olha, do jeito que vai. Quando chegar até o último, irmão, olha, é um desastre. Porque a mensagem transmitida, irmãos, olha, a primeira que leva, aumenta um bocadinho o seu sal. Segundo, aumentar mais o sal. Amém. Quando chegar no terceiro, irmão, já está tudo salgado. Amém. E aí, gasolina? É para arder. Amém, né? Amém. É por isso, irmãos, se do mesmo jeito, quando, pelo menos eu, Mabia Lazal, quando preciso, chega ao irmão, agradecia, faz-me um favor. É do mesmo jeito, irmão, quando você tem, ouve ou escuta algum problema, chega ao irmão, pergunta para o melhor esclarecimento. Aleluia! Amém. Isso é que deve ocorrer no meio de nós. Eu mostrei esse caderno, irmãos. A mamãe foi. Quem disse que a mamãe foi, mamãe, irmão. Mas, irmãos, há quem em que até a mamãe não viu o seu dízimo. Aleluia! Amém. Mamãe andou aqui por longo tempo, anos e anos. Disse que amava a mamãe, mas a quem a mamãe foi e não viu o seu. Aleluia! Amém. Então, às vezes depois de ir, é que surge agora grande amor, porque mãe, se durante a convivência você deve ter amor, o amor, o máximo atributo que devemos ter. Assim que estás a ver o irmão, precisa ajuda, irmão. Tenha amor com o próximo. Faz o favor ao próximo. Eu mesmo, quando ainda não batizado, ainda não conhecer Jesus como conheço hoje, irmão, eu já pagava o dízimo. Aleluia! Amém. Irmãos, eu, pela consideração da minha esposa, que Deus o tenha, eu fui o maior dizimista. Todos os meses não falhava. Era, parece, o primeiro a caçar, a pagar o dízimo. Porque tinha consideração. A palavra nos diz isso e eu tinha consideração dela. Aleluia! Amém. Pelo amor que tem dele, o amor que tinha dele. Não falhava o meu dízimo. Aleluia! Amém. Então, irmãos, nós, é por isso que disse, devemos mostrar o amor na prática. Diz que ilum te faz mena. Malundo. Amém? Amém. Entenderam isso? Amém. Aleluia! Amém. Não entender. Sabe por que não entender? Agora se for O dia de morrer é para crescer aqui. no túmulo. Olha. Aí, o túmulo da mamãe, por exemplo, morreu. O que é que vai crescer lá? Capim, né? Mas nós, tendo amor, alguns tendo amor, já deviam perguntar: papá, como é? O túmulo, como é? Podemos contribuir a comprar a campa? Podemos comprar a campa? Ou pode não comprar. Como é? Papá, o que é que já fez? O túmulo da mamãe desde que morreu. Para mim, quem me vem com essas ideias é muito bem-vindo. Meus irmãos, minhas irmãs, a minha casa está aberta. A minha casa, todo que quiser visitar, pode visitar-me. Eu estou sempre disponível. Quando tenho, se alguém me parecer, quando tenho, eu dou. Aliás, eu às vezes me dou e quando tenho, não dar ao próximo. E do mesmo jeito quando tenho dor, do mesmo jeito quando você tem algum problema, tem alguma dúvida, visita-me, pergunta-me, expõe o meu problema. Aleluia! Amém. E assim a boa convivência entre irmãos é assim. Assim você deixa de ser coxo espiritual. Aleluia! Amém. Não fica por ouvir falar, ouvir dizer, depois tempera. Olha, os temperos são fortes. Quanto aos temperos, as mulheres sabem melhor como é que se tempera.
Aleluia! Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso objetivo principal é metermos o Deus em primeiro Lugar Não devemos ser coxos espirituais. espiritual. Quando você não é coxo espiritual, vai ter boa convivência com os irmãos. Amém. É difícil ter problemas com os irmãos. Porque você sabe que o meu irmão, quando tem alguma questão, vai visitar. Vai conversar. Amém? Amém. Então, como eu dizia, irmão, essa mensagem, ela é a própria fundadora que escreveu do coxo espiritual. Só estou a transmitir para que o povo de Deus possa entender. E ele diz que um dia vamos ver muitos a querer dar passos à retaguarda, a querer desistir da igreja. Ele próprio escreveu. Há muita coisa que ele escreveu. Meus irmãos, eu até fico admirado como é que ele tinha tanta força de escrever. Há coisas que ele encontra às vezes, que ele escrevia, que não vale a pena. Tinha muita vontade de escrever, tinha muita força de escrever, que você não imagina. Então, meus irmãos, isto é sabido. Isto ele já disse, tinha dito, tinha escrito, que não vos preocupeis. Se verem as cadeiras vazias, um dia estarão cheias. Amém? Amém. E ele citava nomes. O fulano tal, vai querer sair da igreja. O fulano tal. Irmão, nós antes de começarmos aqui a cultuar, antes de virmos aqui, no primeiro dia que pisamos aqui, estamos a ver aqui o templo como está diferente, mas quem sabe, quem conhece, o primeiro dia que pisamos aqui, disse uma coisa, 2 pessoas, assim que já viemos aqui, vão sair. E não demorou. Saíram. Então, meus irmãos, há muita coisa que a profeta Luísa disse, explicou e está acontecendo. Para tal, nós vamos ser constantes. Vamos continuar com a nossa obra. Vamos ser visionários. Amém. Não segue o ritmo dos outros. Não segue o pensamento dos outros. Demonstre o amor quando a pessoa está em vida. Amém. Mostre o seu amor quando está em vida. Porque não é fácil, irmãos. Eu, se não tivesse o amor dele, não pagaria quase $2.000 o bilhete só para voarmos à África do Sul. Então, é pessoa em vida que você deve mostrar esse amor. Amém. Não contando o que gastamos lá. Não contando o regresso. Irmão, não é fácil. Fácil. Mostra o amor à pessoa em vida. Gasta quando a pessoa está em vida. Não espere gastar depois da pessoa morrer. Porque podemos gastar alguma coisa. Né? Como estou prestes a meter lá a campa toda em cimento, vamos gastar, mas o grande amor é demonstrar quando a pessoa está em vida. Então, meus irmãos, é assim que nós devemos ser coxo espiritual. Andemos pela graça do Senhor, porque, como diz, esse é o tempo da graça. Ele dá a oportunidade, dá os preguiça em casa, fica a dormir, dorme como quiser, mas um dia você deve saber que o Deus é o Deus de Deus, o Deus é que nós devemos buscar em primeiro lugar. Esse tempo de castigo, essas horas estão esticadas aí na cama. Amém. Amém. Fala-me para o Senhor. Que Deus abençoe todo aquele que deixou a sua cama e está aqui presente. Que Deus abençoe aquele que madrugou para estar aqui presente. Que Deus abençoe quem acordou às 4, quem acordou às 3. Eu acordei às 4h30. Portanto, irmãos, é de louvar, é de abençoar. Eu que vivo aqui próximo. Eu vivo aqui, como diziam os outros, a 0 metros. Acordo de madrugada.
Mas, irmão, você é o dia do culto, por que não consegue acordar também madrugada para chegar cedo ao templo do Senhor? A igreja do Senhor. O que é que nos falta? Será que ainda estamos coxos espiritualmente? Não queremos deixar de ser coxos. Não queremos andar, não queremos saltitar. Quer ser tipo aquele paralítico que ia ficar à frente da igreja só para receber esmola, sem saber que no templo é que havia salvação. No templo é que podia buscar o Deus dos deuses, a sua vida, a sua altitude, a sua grandeza no templo. Amém. Aleluia! Amém. É difícil nós entendermos isso, irmão. Quando nós pudermos entender isso, vamos ver que o domingo é dado ao Senhor. E nós vamos fazer o possível de madrugar e chegarmos todos cheios aqui. Aleluia! Amém. Vamos ver que nós vamos marcar diferença. O ministério Bom Pastor vai marcar diferença. Porque eu não posso aceitar e admitir que a pessoa que vem lá no 4 de abril chega mais cedo que aqui com eu. Amém? Amém. Então eu ainda continuo a ser coxa espiritual. Não quero me erguer, não quero me levantar. Não quero servir a esse Deus em espírito e em verdade. Não posso admitir que a mamãe Zacarias, que eu vivo lá no Lufaço, lá quase de manhã, ele é mãe, como é que chama? Lá quase na praia, chega primeiro que é o indivíduo que vive aqui próximo. Aleluia! Amém. Vamos marcar diferença. Vamos deixar de ser coxos espirituais. É só um dia que madrugamos. É só domingo que nós fazemos possível de chegar mais cedo aqui. Por que não podemos entregar esse domingo ao Senhor? Por que nós não podemos fazer esforços possíveis para que Deus possa agradar com a nossa atitude? Aleluia! Amém. Então, esse esforço é que nós devemos fazer. Marcar a diferença. No viver, na fala. Irmão, o coxo espiritual, até que por mais que vai à igreja, continua a ser a mesma pessoa. Continua a ter as mesmas atitudes. Continua a convencer tudo e todos. Pensando que ele conhece melhor as coisas. Aleluia! Amém. Irmão, quando você veja uma pessoa com ele, é coxo espiritual. Amém? Amém. Então, meus irmãos, vamos fazer os possíveis de buscarmos esse Deus com toda a nossa força, com todo o nosso fervor. Deixa a mentira, deixa a aldrabice. Quando tem dúvida, consulta. Quando tem dúvida, pergunta. Quando tem dúvida, procura irmão, conversa. Aleluia! Amém. Então, irmãos, como vimos que a salvação é individual. O meu pecado não é o seu pecado. O pecado do pastor Mangoso não é o seu pecado. O pecado da mamãe Angelina não é o seu pecado. Glória a Deus. Porque qualquer um de nós que for, não vai levar ninguém. Mas você próprio é que vai ter conta com o seu Deus. Aleluia! Amém. Quando nós começarmos a entender isso, irmãos, vai ver que nós vamos marcar a diferença nessa sociedade. Amém. Já não vamos ter o espírito da fofoca. O coxo espiritual gosta de fofocar. Gosta de controlar a vida dos outros. Quer conhecer tudo que se passa. Oh, aquele aí dormiu aonde? Aquele aí passou aonde? Aquele aí foi aonde? Irmão, você ainda é coxo espiritual, que quer saber da vida dos outros. Aleluia! Amém. É por isso que muitos caminhos já migram, fogem para o ar, porque a família todo passo que dá. Olha, há muitos meus colegas que trabalhavam comigo, um bom número deles já emigraram. Outros foram a Luanda, Benguela, outros já foram à Europa. Só porque aqui, um deles até que foi a Luanda disse, aqui mais já não estou aguentando. Família, para eu próprio como trabalho, é um caso sério. Cada passo que dou, esse entrou onde? Esse saiu aonde? Esse vai. Então, o Aitá estava sentindo sufocado, teve que migrar para Luanda. Então, meus irmãos, vamos deixar de ser coxos espirituais. Vamos deixar a fofoca. Vamos deixar a mentira. Vamos deixar de puxar ou puxar os outros para entenderem que você é o melhor. Os outros, melhor que todos. Você tem maior amor ao próximo. Maior amor até dos mortos. Aleluia. Amém. Mas no fundo, irmãos, como disse há bocado, às vezes você demonstra todo amor que é melhor
Você não foi, mas nem conseguiu ver o seu dízimo. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Então, irmão, vamos marcar a diferença nisso. Vamos marcar a diferença nisso. Nós, o que queremos é, eu quero ver a mamãe Paulina Túbia bem, quero ver nosso pastor Nelson bem, quero ver a mamãe Angela, quero ver a todos meus irmãos da igreja, do Ministério Bom Pastor bem. Vocês estão bem, eu também estou bem. Amém. Porque eu, se escutar que alguém está doente, também fico doente. Tem de fazer para irmão tal, como? O que é que se passa? Vamos lhe visitar. Se for suportar, vamos ajudar. E assim, isso é amor ao próximo. Amém. Enquanto está em vida, nós devemos mostrar este amor. Amém? Amém. Não esperamos que mostremos amor depois da pessoa estar morta. Esse amor já não vale. Amém? Amém. Espera contribuir enquanto estamos a construir. Quando você tem um bocado, contribui. Há pessoas que às vezes mais falam, às vezes nem estão dando. Aleluia! Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não sejam cegos. Não tenham a cegueira de serem aldrabados, de serem enganados. Porque há pessoas com um espírito de mobilização muito forte. No tempo da campanha eleitoral que eu vi o espírito. Vive como é que as pessoas são mobilizadas. Então, há pessoas desse gênero que têm quem mais. Irmãos, no fundo, nós devemos meter Deus em primeiro Lugar. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Levam essa mensagem aos irmãos que não vieram. Não seja coxo espiritual. Amém?